não colocar questões, no final de outras conferências, podemos tentar colocar algumas questões e colocar algumas opiniões. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Delfim o honroso convite para estar aqui no Instituto Camões, em Goa. É a primeira vez que a professora Isabel Barros Dias e eu estamos em Goa e estamos totalmente fascinadas. E, portanto, agradeço muito este convite que nos permite estar aqui convosco. Agradeço também a presença de todos que se dignaram vir assistir a esta conferência e, naturalmente, agradecemos à nossa universidade, a Universidade Aberta, e à magnífica reitora que nos permitiu estar aqui presentes nesta semana, neste outro lado do mundo. Então, como o professor Delfim já teve a oportunidade de dizer, eu irei falar-vos um pouco sobre texto epistolar, sobre cartas. Vou tentar não me alongar, mas sintam-se à vontade para me interromper se eu estiver a falar muito depressa ou se for não entenderem alguma coisa. Então, parto desta epígrafe, que em francês, enfim, de Robert Duchesne, e que diz exatamente que a carta não é mais do que uma impaciência. Quando esperamos por uma carta, estamos sempre impacientes. Então, vamos tentar caracterizar um bocadinho este género epistolar. De que é que falamos? Nós, no fundo, falamos de uma forma escrita de comunicação que é assíncrona, porque eu escrevo aqui para o outro receber mais tarde, não é? E que une estas instâncias que eu escrevo, o destinador, para um destinatário. E, naturalmente, há sempre este desejo de ser recíproco. Como depois vão ver mais tarde, esperamos que o outro nos responda. Por isso, quando não temos essa carta, essa ausência é conotada negativamente. E nós dizemos que a carta tem esta função metonímica, no fundo, testemunha esta coalescência de tempos diferentes e de nos trazer o outro ou levar o outro junto a nós. Portanto, é uma comunicação escrita, pressupõe também um envelope, um papel, algo exterior à comunicação, que é específico do texto epistolar. Na origem, para que eu escreva uma carta, o outro está ausente e, na maioria delas, não vou entrar em cartas panfletárias, etc., na maioria das correspondências, trata-se de uma atividade privada, individual, singular. Vamos concentrar-nos em algo que, para nós, caracteriza o género epistolar, porque estudámos ao longo de muitos anos, tendo percebido que, desde São Paulo aos Coríntios, ou desde a carta de Cícero, até ao simples e-mail que hoje escrevemos, as rotinas são as mesmas. Portanto, faremos aqui uma breve síntese de algumas rotinas verbais e tentamos trazer-vos também alguns exemplos de correspondências, maioritariamente de séculos diferentes e de vários escritores. As cartas têm sempre a data e muda ao longo dos séculos. Por exemplo, nesta carta dessa de Queiroz, para a noiva, na altura era a noiva, a dona Emília de Castro, a carta aparecia em primeiro lugar, anteposta. Portanto, no papel da carta estava a datação, como está aí, como podem ver nesse primeiro exemplo. No entanto, em séculos anteriores, a carta aparecia mesmo no final, depois da assinatura, posposta. Está aqui um exemplo de Dom Francisco Manuel de Melo, que, por acaso, foi escrita na prisão da Torre. No entanto, também podia ser especificada, ou seja, dizer dia de São João, ou aqui, como está numa carta de Frei António Chagas, Évora, dia de Gulação do Bautista,
que era São João Batista. Quando começamos uma carta, todos nós já escrevemos uma carta, há também sempre um ato de saudação. Por exemplo, nesta carta do escritor Camilo Peçanha, nós temos Macau, junho de 1921. E a datação aqui é muito importante, mas a saudação também. E ele diz, minha querida e bondosa amiga, ou seja, marca o vínculo, a relação com o interlocutor. Esta carta dessa de Queiroz também a mesma coisa. Nós percebemos logo que se trata de uma carta entre amigos. Meu caro Luís de Magalhães. Outra coisa que acontece frequentemente nas correspondências é o agradecimento. Agradecer a carta que recebemos. E isso pode ser realizado linguisticamente ou discursivamente de uma forma explícita. Muito obrigado, canónico, não é? Pela sua carta. Temos aqui um exemplo de Fernando Pessoa para João Gaspar Simões. Ou, então, uma realização indireta. No fundo, como está ali escrito, focalizada no receptor do presente verbal. E eu retomo aqui esta expressão que acho muito feliz, porque a carta é manifestamente um presente que eu dou ao outro, mas é um presente de escrita verbal. E temos uma carta de Mário de Sá Carneiro, o exemplo, para Fernando Pessoa, no dia 2 de outubro de 1915. Em primeiro lugar, quero agradecer vivissimamente. Foi uma querida meia hora que passei lendo as suas cartas e ela veio dispor-me tão bem quanto eu na minha interna desolação. Outro exemplo também, o meu amigo é tão amável, portanto, mostrar a generosidade, o ato generoso de escrever uma carta, escreve-me cartas tão longas que, na verdade, é exorbitar ainda em cima de escrever postais e pedir resposta. Portanto, vários exemplos de como é importante este agradecimento nas correspondências. Depois, algo que nós não damos conta, mas está sempre presente, é também um pedido de desculpa, ou pelo atraso. Por exemplo, este excerto da carta de Antero de Quental, ele diz: perdoo à minha incurável preguiça epistolar o não lhe ter escrito ainda. Portanto, pede desculpa pelo atraso, como nós fazemos hoje em dia com um e-mail. Pede desculpa pelo atraso na escrita da carta. Ou este outro exemplo, numa carta de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, eu acho este exemplo maravilhoso, porque ele diz assim, vou ler: meu querido camarada, não sei bem qual o género ou tipo de cimento armado em que deve ser construída a desculpa que tenho a apresentar-lhe. Esta carta responde à sua de 8 de dezembro. Ora, não há cimento armado que arcaboice já qualquer desculpa. Respondo e parece impossível. Outro exemplo também, no fundo manifestando este sentimento de vergonha quando não cumprimos imediatamente na resposta. Outro escritor, grande poeta, Cesário Verde, que devem ter estudado, numa carta a João de Sousa Araújo, e ele diz: estou realmente envergonhado por não ter respondido há mais tempo à sua prezada carta. Portanto, é muito interessante porque, em geral, estão sempre justificados. É muito trabalho, muitos afazeres, etc. Outras coisas muito comuns em correspondências, e eu estou a falar de correspondências familiares, privadas, entre amigos, como eu disse inicialmente, não estou a falar de cartas políticas ou cartas públicas. Há alguns topoi epistolares que eu gostava de vos mostrar. Só alguns, nem todos. O primeiro, e aqui está a expressão em latim, é que a carta é sempre o espelho da alma. O que nós escrevemos no papel é o que queremos dizer no nosso coração. É o espelho da alma. E trouxe-vos um exemplo de Frei António Chagas, em que ele diz justamente isso. Recebi 3 cartas de vossa paternidade e uma delas me pareceu melhor que todas, porque serve de espelho em que me vejo.
queira Nosso Senhor que estes gritos mudos, e esta expressão é muito bonita, porque é a expressão para carta, com que fala o papel e a tinta, ouça eu sua infinita misericórdia, etc, etc. Portanto, a carta como espelho da alma é um dos topoi epistolares. Uma carta de Dom Francisco Manuel de Melo, em que efetivamente se retoma este topos do speculum animi, e ele diz, de todos os atos de entendimentos, nenhum é tão expresso retrato da alma como a carta de cada um, por uma reverberação do espírito, etc. Portanto, porque está nele, na carta, no papel, espelhado o que vai dentro de nós. Uma carta de Padre António Vieira, também, escrita no Maranhão, que diz, amigo, quem pudera transladar-vos aqui o coração. Portanto, pôr o coração na escrita da correspondência. Outro dos topoi, muito interessante também, tem a ver com o que nós designamos corrente cálamo. A carta, em geral, é escrita ao sabor da pena, ou seja, pegamos num papel e escrevemos a carta sem a rever, porque, por várias razões, a queremos enviar para o destinatário. E trago-vos aqui uma carta, um excerto, não é? Da Marquesa da Lorna, e que diz assim: meu querido pai e senhor do meu coração. As cartas dão para estudar tudo, porque se nós pensarmos hoje em português europeu, nenhum de nós trataria numa carta mesmo, meu querido pai e senhor do meu coração. Portanto, é muito interessante, porque dá para perceber também a evolução das formas de tratamento. E então a Marquesa da Lorna diz: li esta carta. A maior parte está miserável e quase indigna de ir. Porém, Vossa Excelência para o pai, assim mesmo a quer, e enfadar-se-ia mais que eu a copiasse. Portanto, aqui mostra, efetivamente, como a carta é escrita ao sabor da pena. Por outro lado, o texto epistolar é também, como todos nós sabemos, e sobretudo entre amigos muito chegados, entre familiares, é como se fosse uma conversação na ausência física do outro. Mas tem muitas marcas no texto escrito, marcas conversacionais, como se eu estivesse a falar com o outro. Aqui é uma citação das cartas portuguesas, e que diz: parece que falo convosco quando eu vos escrevo e trago um bocadinho, fica mais presente ao pé de mim. Porque nós, ao escrever, temos o outro no nosso pensamento e, portanto, trazemos-lo junto de nós. Há, no fundo, entre a escrita da correspondência e a conversação, alguns traços em comum. Primeiro, tem que haver uma conivência. Eu escrevo para alguém que me é querido, que me é próximo. Depois, há esta necessidade do outro me escrever, me devolver. Portanto, esta reciprocidade. Há esta trama biológica, e isso está muito presente em muitas marcas. Esta exigência de reciprocidade que já disse. Um exemplo desta conversa na ausência. Não sei se todos sabem o significado de cavaquear, mas cavaquear quer dizer conversar. Estou aqui a cavaquear contigo no café. Essa de Queiroz escreve para Joaquim Pedro Oliveira Martins e diz: tenho tido várias vezes o desejo de te escrever. Mas para quê? Para conversar, para cavaquear. Mas não me tem sobrado tempo, nem essa disposição epistolar que tanta glória rendeu a Cícero, um dos maiores epistológrafos, um dos maiores autores de cartas, e a Madame de Sévigné, também a figura tutelar do epistolar em França. Aqui outros exemplos, de Fernando Pessoa para Sá Carneiro. Meu querido Sá Carneiro, escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental, uma ânsia aflita de falar consigo. Como aqui se depreende, eu não tenho nada a dizer. E reparem, estas formas verbais são todas do domínio da conversa oral.
e não do escrito. Aqui também, uma carta dessa de Queiroz a Dona Emília: não tagarelo mais e mando-te a ti e aos meus queridos meninos, aos filhos, 1000 e 1000 beijos. Portanto, há toda esta interferência da conversação no epistolar. Leio só mais um exemplo para não vos maçar. Sebastião da Gama: gosto às vezes de falar contigo a sós. Reparem que isto é um excerto de uma carta. De contar as alegrias e as tristezas. Hoje apetece-me. E digo-os a ti. Portanto, esta interferência do topos da conversação na ausência. Essa de Queiroz refere-se como expressão muda e amiga da sua simpatia. Como o cartão. Recebi, agradeço o seu cartão. É mudo, mas a realidade é que na base, na gênese, está esse desejo de conversar. Vários exemplos de escritores portugueses, aqui também, nesta carta de Fernando Pessoa: não me conformo com a ideia de escrever, queria falar-te, ter-te sempre ao pé de mim, não ser necessário mandar-te cartas. As cartas são sinais de separação, sinais, pelo menos, pela necessidade de as escrevermos, de que estamos afastados. E depois, quando demoramos, quando temos que justificar o atraso na escrita, também há estratégias repetidas ao longo dos séculos. Uma é a referência à saúde. Esta justificação de Alexandre Herculano, numa carta, desculpem que não tenha referência, é muitíssimo interessante. Ele diz assim: eu por aqui vou com o caruncho dos 66, que ora me sobe aos brônquios, ora me desce à bexiga, quando não faz como Santo António, estando ao mesmo tempo em ambos os lugares. Escrevo esta, vencendo a minha crescente repugnância à literatura epistolar. Portanto, a justificação com a saúde. Antigamente, quando nós não tínhamos estes correios rápidos como temos hoje no século XX e XXI, o correio demorava a chegar, porque era transportado por cavalos, as estradas eram más, etc. E por isso havia muita referência ao tempo atmosférico, com uma continuação das chuvas que têm feito impraticáveis os caminhos, não chegam as postas nos dias regulares. Portanto, atrasam-se. Aqui a mesma coisa, este exemplo dessa de Queiroz é muito interessante. Ele diz: o correio nunca chega. Estou receando que, em vez de seguir a direito como afiança ao Estado, ele flana pelas estradas, para à sombra das árvores, a fumar o seu cachimbo de vadiagem. Portanto, justificando pelo atraso do serviço dos correios, da posta ou dos serviços. A correspondência, como disse desde o início, exige um pacto epistolar. Eu escrevo à espera que o outro me devolva, me responda. Temos aqui um exemplo. Já lhe devo carta há muito tempo, o mais que suficiente para me envergonhar da demora. E, portanto, sente-se em falta e espera a resposta. Rómulo de Carvalho, também um grande físico e um grande escritor. Outra carta de Júlio Diniz, em que aparece esta ideia da dívida, que é preciso uma reciprocidade para haver uma correspondência. Estou em dívida já há bastante tempo. E reparem no léxico. Se não fosse confiar na bondade do credor, não é? Portanto, o estar em dívida é credor. Passo um bocadinho para mostrar outra coisa que tem a ver com o pré-fecho. Em geral, numa carta, anunciamos que vamos terminar. Nesta de Júlio Diniz: e à pressa que lhe escrevo hoje, pois ouço tocar o sino para a missa e não quero faltar a este dever católico que quase todos os domingos observo. Portanto, justifica, vou terminar rápido, há muitos motivos também. Aqui também a mesma coisa, está-me bolindo os nervos uma campainha de não sei que cavalgadura que prenderam junto da minha porta e a minha impaciência nem me deixa escrever com o vagar, vou pôr a carta no correio. E no fundo, fechamos sempre a carta com uma despedida. Também é típico da correspondência essa despedida. Esta despedida da Marquesa da Lorna: meu pai de meu coração,
dê-me Vossa Excelência a sua bênção e Deus guarda Vossa Excelência como desejo e preciso. Ou então, rogo a Vossa Excelência, a especial fineza, de muito me recomendar a sua família, etc, etc. Mandar cumprimentos, beijinhos e abraços extensivos a todos. Uma carta dessa de Queiroz a Ramalho Ortigão. Adeus, querido e bom amigo. Dê as melhores saudades à sua dona Emília. Portanto, um grande abraço ao Jeco e você lembre-se do seu bom e dedicado amigo. Como dizia no título, são várias aqui, podemos ter este lado. Aqui trago-vos um exemplo de um facsímile de uma carta de Camilo a Alexandre da Conceição. Portanto, no fundo, documentação, a carta como documento histórico. Aqui também um alvará, portanto, a carta também aqui é de Ponte de Lima, e foi escolhida por causa do professor Delfim, aqui presente. Portanto, a carta aqui a funcionar como documento histórico, mas a carta também pode ser um manifesto político, e trouxe aqui um exemplo de Bernardino Machado, de um manifesto dos concidadãos, os republicanos imigrados em França. Portanto, este lado muito importante, histórico. Portanto, a carta funciona como documento histórico. Um texto que recomendo, não sei se o professor Delfim aqui em Goa recomenda ou não a leitura, mas eu recomendo vivamente a leitura desta carta ficção, uma carta ensaio, a Carta ao Futuro, de Virgílio Ferreira. Portanto, é uma carta ficcional, endereçada a um amigo não identificável, e em que ele mostra as suas preocupações com a existência humana. E tem aqui um bocadinho, que leio só as primeiras frases: escrevo-te para daqui a um século. Reparem que é um ensaio, é um livro. 5 séculos, para daqui a 1000 anos. É quase certo que esta carta te não chegará às mãos, ou que chegando a não lerás. Pouco importa. Escrevo-te pelo prazer de comunicar. Mas se sempre estimei a epistolografia, é porque ela é a forma de comunicação mais direta que suporta uma larga mensagem de silêncio, uma larga margem de silêncio, porque ela é a forma mais concreta de diálogo que anula inteiramente o monólogo. Este texto é um livrinho breve, é um ensaio, mas aconselho vivamente esta leitura. Depois, a carta, hoje em dia, cada vez mais, e nós vemos muito isso nas redes sociais, é também a forma escolhida como crónica. É muito escolhida. Aqui temos uma crónica de Fernando Venâncio, e é o registro, a forma é a forma epistolar. Trago-vos aqui um exemplo de um manuscrito de uma carta íntima. Esta é uma carta retirada de cartas de guerra de António Lobo Antunes. As cartas são de guerra, ou melhor, o título da obra é Cartas de Guerra, mas são cartas de amor, e esta é uma carta de amor: adoro-te, minha gata de janeiro, etc. As cartas de guerra de António Lobo Antunes são cartas íntimas que vale a pena também estudar. Portanto, a carta como documento da intimidade, mas neste caso publicada. Aqui também um exemplo da correspondência entre Jorge de Sena e Sofia de Melbrenner, que também está publicada, uma correspondência intensa entre amigos, e que no fundo testemunha este lugar da carta como diálogo literário. Não vou ler, mas uma carta a Mário de Sá Carneiro, de Fernando Pessoa, que já tínhamos visto também um bocadinho ao bocado. Aqui também um manuscrito de Paris, de Mário de Sá Carneiro, para o seu pai. Como sabem, nas suas tribulações por Paris, passava a vida a escrever para pedir dinheiro. E, em suma, o que eu vos queria dizer, espero não ter ultrapassado muito, é que, em nossa opinião, a forma epistolar, ou a carta, e eu chegaria até ao e-mail, hoje em dia, porque não é grande a diferença, é uma forma insubstituível da arte da sociabilidade. É através da carta que nós criamos e mantemos relações de sociabilidade.
E por isso, para nós, escrever uma carta é situar-se num nível superior. Temos que contrariar a nossa preguiça de escrita, porque exige reflexão, portanto, ao nível intelectual. Para escrever, preciso de pensar na ordenação das ideias, porque também tem este domínio do afetivo, partilhar a intimidade, e moral, implica-nos, não é? Na dívida da obrigação com o outro, pensar no outro. Se não escrevermos, ao contrário, qualquer que seja a causa, prática, porque não tenho tempo de escrever e não quero escrever. Intelectual, porque muitas vezes achamos, não vou escrever para aquela pessoa porque não tenho capacidade ou não tenho talento. Afetivo, porque o coração me impede, ou não estou muito em sintonia com outra pessoa. O moral também, porque carece de coragem, é recusar-se, em nossa opinião, envolver-se na intimidade e na partilha da correspondência. E por isso, para nós, as correspondências, o texto epistolar, não devem ser olvidados nem preteridos, porque dominam o nosso cotidiano e por isso devem ser privilegiados na aula de língua portuguesa. E termino com uma citação de Maria Amália Vaz de Carvalho, uma das maiores epistológrafas portuguesas, e eu leio só, vou ler na íntegra. E diz Maria Amália Vaz de Carvalho: seria uma coisa bem interessante o colecionar todas as cartas que no mundo se têm publicado, desde a antiguidade até hoje, e fazer só com isso uma biblioteca. Só com isso, digo eu, quantos salões seriam necessários para arrumar essa preciosa coleção? E aqueles que a lessem ficariam sabendo da alma humana, muito mais do que se houvessem devorado todos os outros livros preparados, trabalhados em vista do público pelos seus autores. E acho que é mesmo isso. A carta permite realmente ser o retrato da alma e o retrato de uma época. Algumas referências bibliográficas e muito obrigada pela vossa atenção. Nós vamos colocar as perguntas à professora Isabel Seara no final, após a segunda conferência, tá bom? Não fazemos nenhuma quebra. Convidava então agora a professora Isabel Barros Dias, para se sentar aqui ao meu lado, para poder então prosseguir com a segunda conferência. A professora Isabel Barros Dias vai nos apresentar uma conferência intitulada Contos e Lendas da Lusofonia. É professora também, a professora Isabel Barros Dias é também professora na Universidade Aberta, atualmente é coordenadora de instrumentos medievais, uma parceria da Universidade Aberta com a Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, vice-coordenadora do mestrado em Estudos de Língua Portuguesa e ainda coordenadora do Polo da Universidade Aberta no Instituto de Literatura e Tradição, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Nova e do projeto de Acessibilidade. Pronto, sem mais delongas, então, professora. Muito obrigada, professor Delfim, pela sua generosidade e ter-nos convidado para vir proferir estas conferências aqui se calhar está um pouco... Funciona a sala.
Muito obrigada, professor Delfim, por este convite para vir aqui apresentar estas conferências. Agradeço também à professora Isabel Reboredo de Seara, que me desafiou para esta aventura goesa, igualmente à minha instituição, à nossa instituição, a Universidade Aberta, que permitiu que aqui estivéssemos hoje para conversarmos um pouco convosco. Agradecendo, por fim, a vossa presença aqui neste local e o facto de se terem deslocado até aqui para nos ouvir. Espero que apreciem estas singelas conferências. Mas eu vou tentar falar-vos um pouco sobre contos e lendas. Primeiro distinguindo um pouco contos e lendas e depois falando de algumas ocorrências na área lusófona. Começando pelo conceito tradicional, porque os contos e lendas inserem-se na literatura tradicional. Eu gosto muito desta definição que está no Dicionário de Termos Literários e que diz assim: o conceito tradicional designa textos transmitidos de geração em geração, resultado de uma criação coletiva, no sentido em que se desconhece o seu autor e em que sofreram ao longo do tempo alterações que podem atingir diferentes níveis dos textos: nível estrutural, semântico, estilístico, vocabular, podendo dar origem a versões diferentes do texto tradicional. E passo agora a apresentar algumas características que habitualmente estão presentes nos textos de literatura tradicional. Primeiro, o mais impactante é uma forte presença da voz, da musicalidade, do ritmo, o que vai permitir uma grande facilidade mnemónica, ou seja, a capacidade de memorizar aquela história e também estimula a adesão do público que ouve. Uma segunda característica é a transmissão comunitária, em presença. Ou seja, quem conta ou canta, porque muitos destes textos são cantados, partilha o mesmo espaço físico de quem escuta. E isto permite a criação de uma atmosfera encantatória. E que agora, nos tempos mais recentes, se tem alterado um pouco, porque há poucas ocasiões para contar contos em presença, mas há muitos sites de contos na internet. Finalmente, a dupla função destes textos tem simultaneamente uma função lúdica, de entretenimento, e, por outro lado, moralizante, ou seja, transmite valores. Existe sempre, ou quase sempre, uma moralidade final ou uma moralidade que se depreende do conto. Neste sentido, o conto regula modelos de conduta e estabelece também referentes de identidade comunitária. Há uma comunidade que conta um conto e a moral desse conto vai dar origem a estruturas comunitárias, do mesmo imaginário comum dessa comunidade. A literatura tradicional, como já depreenderam um pouco do slide anterior, pode assumir várias formas, tal como todo o tipo de literatura. Pode assumir a forma lírica, que se caracteriza por associar ao verso, à poesia, pode ser cantada ou declamada. E neste sentido, este tipo de literatura expressa de maneira mais acutilante os sentimentos do sujeito textual. Temos as orações, as ladainhas, as sentenças, o romanceiro, as cantigas de trabalho, há muitas formas. Dramática, forma dramática, de teatro ou declamação. Neste caso, este tipo de literatura caracteriza-se por encenar acontecimentos ou experiências, trazendo-os à realidade do momento da representação. É o caso do Testamento do Galo ou das Danças de Entrudo, que estão relativamente próximas no tempo. Finalmente, o género narrativo.
de regra geral associada à prosa, mas que também pode misturar-se com a poesia, na poesia narrativa. Neste caso, há um reportar de acontecimentos e de experiências. Vamos nos centrar então nos contos e nas lendas. O que é que os aproxima e o que é que os distingue? A base oral e de autor anónimo é comum a ambos. O mesmo com a extensão breve, um enredo simples, poucas descrições, predomínio da ação. Também comum a ambas as formas. Agora começamos com as diferenças. Enquanto os contos têm um espaço e tempo indefinidos, com inverosimilhança, ou seja, coisas que à partida não se acreditam, como animais que falam, metamorfoses, já as lendas remetem para um espaço ou um tempo específicos, mesmo que o relato tenha ficção, ou seja, tenha inverosimilhanças. Por outro lado, enquanto o conto tem personagens em reduzido número, frequentemente não identificadas por um nome próprio, como a princesa, a madrasta má, já as lendas têm poucas personagens, mas muitas vezes são identificadas como figuras históricas, ainda que se saiba que aquela figura histórica nunca esteve naquele lugar, nem nunca fez aquilo que dizem que fez. Finalmente, enquanto quem conta um conto sabe que não existe um fundo histórico, daí as designações alternativas dos contos, contos de fadas, contos maravilhosos, contos da carochinha. Por outro lado, as lendas implicam algum grau de convicção por parte de quem conta. E esta senhora Linda Deck é uma autora teórica que estudou precisamente essa questão. Quem é que estudou os contos nos últimos tempos? Muito importante este senhor chamado Propt, que era um estruturalista russo que estudou os contos identificando personagens recorrentes, por exemplo, o agressor, quem faz má agressão, a princesa, o pai, o herói, o falso herói, esses elementos que são muito recorrentes em múltiplos tipos de contos. Outra linha de estudo de contos tem que ver com o sistema de classificação dos contos indo-europeus, ou seja, contos que existem na Índia e na Europa. Chama-se os catálogos Aarne, Thompson, Uther. Foram iniciados por Anti-Aarne, depois ampliados por Steve Thompson e finalmente revistos por Hans-Georg Uther. Este trabalho agrupa os contos por temas. Temos os contos de animais, os contos de fadas, os contos de piadas, as anedotas, e existe uma base de dados que está online e onde podem ver como funciona este sistema de classificação dos contos. Finalmente, totalmente diferente, a abordagem psicanalítica dos contos, que começou com Bruno Bettelheim. E o que defende este autor? Que os contos dão ferramentas às crianças para elas perceberem que podem vencer os obstáculos da vida e dão-lhe ferramentas para elas evoluírem, para as suas personalidades evoluírem. Vou ler um pequeno trecho deste livro, deste estudo, que é assim. Os contos de fadas insinuam que uma vida boa, compensadora, está ao alcance de todos, apesar da adversidade, desde que não nos subtraiamos a enfrentar lutas árduas sem as quais ninguém pode conseguir verdadeira identidade. Estas histórias prometem que, se a criança tiver a coragem de se embrenhar nesta terrível e esgotante demanda, poderes benevolentes virão a seu auxílio e ela vencerá. As histórias advertem, porém, que os que são demasiado timoratos e acanhados para se arriscarem a encontrar-se a si próprios têm de se sujeitar a uma existência insípida se não lhes for reservada pior sorte ainda. Por exemplo, temos os contos de vários irmãos em que uns
têm medo de sair, outros saem e caem na armadilha, mas há sempre um que consegue superar todas as provas e trazer de volta mesmo os irmãos que caíram nas armadilhas. A antiguidade dos contos. Ora, devemos pensar, os contos são a forma literária mais antiga da humanidade. Aliás, é uma dos traços que muitos autores dizem que caracteriza o Homo sapiens. Daí a expressão Homo narrans. O Homo sapiens torna-se um ser humano na sua plenitude quando se torna Homo narrans, ou seja, quando é capaz de fabular, criar narrativa. E aqui remeto precisamente para a arte das cavernas, que de certa forma é uma narrativação, é uma idealização de um mundo e é também a forma de dar sentido ao mundo, porque é isso que os contos fazem, dão um sentido ao mundo e ao dar sentido ao mundo providenciam amarras para a criança poder ter um desenvolvimento equilibrado. E desde o tempo do Homem das Cavernas que todos os contos se foram reformulando e adaptando até à atualidade. Está aqui um exemplo de um conto português, neste caso, que foi recolhido por Leite Vasconcelos e que vai pegar uma história de mitologia grega, que é o caso do conto Édipo. Mais exemplos de contos. O Príncipe Sapo, o Príncipe Urso. Este é todo um ciclo, que é o ciclo chamado do animal noivo, em que há uma figura, um herói ou uma heroína que casa com um monstro e consegue que esse monstro se transforme num príncipe ou numa princesa. Tudo isto mostra à criança que aquilo que vê, que parece feio, afinal pode não ser. Pode ser simplesmente algo muito bonito, escondido numa capa feia. Temos também os contos dos três irmãos que partem à aventura, ou as três irmãs, sucessivamente pedidas em casamento por um monstro, e muitas vezes é o irmão ou a irmã mais novo que demonstra esperteza suficiente para vencer dificuldades, derrotar o monstro e salvar ou ressuscitar os irmãos. Temos também os contos das madrastas ou dos irmãos ou das irmãs rivais, que nos contam que é possível superar as dificuldades e, sobretudo, vencer os monstros. Passando para os contos da lusofonia, recomendo este catálogo, que são, neste momento já são 3 livros muito, muito grossos, muito grandes, mas muito interessantes, porque recolhem contos de todas as partes da lusofonia e onde se percebe que em todos os locais há contos muito, muito semelhantes. Veja aqui um exemplo com a página aberta, vejam ali, há aqui este conto. No caso deste conto, há aqui versões africanas, brasileiras, da Índia, de Goa, um conto publicado por Davison e Phelps, e versões em Timor-Leste. Ou seja, trata-se de um livro muito interessante, precisamente por pôr em paralelos testemunhos e ocorrências de todos os pontos em que se fala o português. Passamos então agora para o estudo das lendas. Quem é que trabalhou as lendas? Começou por este senhor Arnold van Gennep, que foi quem sublinhou o facto de as lendas terem, sobretudo, amarras geográficas ou cronológicas. Ou seja, são relatos que se associam a um local específico, a um acontecimento, ou a uma personagem concreta, como um rei, um antepassado famoso, um santo, um herói fundador. De acordo com este autor, as lendas comungam ainda de características habitualmente atribuídas às narrativas tradicionais. Criação e divulgação coletiva, com valor estético, mas também utilitário, podendo ainda articular-se com ritos. Muitas vezes uma lenda de fundação associa-se a determinados ritos e rituais.
Outro autor, Larry Onco, trabalhou sobre as lendas associando aos vários géneros, a outros géneros textuais não tradicionais, mas géneros consagrados e de autor. E é muito interessante ver o esquema que aqui apresento, porque mostra, por exemplo, que os contos, as lendas etiológicas, se aproximam mais dos contos de fadas, enquanto que as lendas de santos se vão aproximar do mito. As lendas históricas vão se aproximar da historiografia propriamente dita e a lenda de convicção da história sagrada. Portanto, veem como há também fluxo de ligação entre os géneros da literatura tradicional, no caso da lenda tradicional, e os géneros mais consagrados. Finalmente, Linda Degg é quem desenvolve uma reflexão a partir do esquema de Laurie Onco e centrando-se na questão da proximidade entre a lenda e a historiografia. E sublinha um novo traço, a convicção de quem relata. Ou seja, se quem relata acredita que essa lenda poderá ter acontecido. Para os tipos de lendas, também deixo aqui uma indicação de um site na internet onde poderão ler algumas lendas, se tiverem interesse sobre o assunto, que é este site lendarium.org.pt. E agora gostaria de centrar em algumas lendas específicas. Por exemplo, as etiológicas, são lendas que explicam algo. Podem explicar um topónimo, podem explicar características de uma região ou de uma população, características de um animal, de uma ilha, de um rio, de uma montanha e até do mundo e da espécie humana. Neste caso específico, estas lendas chamam-se lendas cosmogónicas. E trago também aqui alguns exemplos. Por exemplo, do ciclo de Cristo e São Pedro. Este relato, a velha na forja. Quando Jesus andava pelo mundo, fazia muitos milagres, pondo os velhos nas forjas dos ferreiros e tornando-os moços. Um ferreiro que viu isto, pegou na mãe, já velha, e apesar dos gritos dela, colocou no fogo da forja e tocou o fogo. A mulher gritava, mas de balde, até que morreu queimada. O ferreiro, todo aflito, foi logo a correr atrás de Cristo. Homem, venha cá, dê-me vida à minha mãe. Cristo tornou atrás e perguntou ao ferreiro se queria que a mãe ficasse velha, como estava, ou ficasse nova. O ferreiro disse, como esta estava, como ela estava. E assim aconteceu, a velha tornou à vida. Ou seja, neste caso, é uma lenda que se vai reportar aos tempos de Jesus Cristo, ainda que com algumas características inverossímeis. Outro exemplo é um exemplo do Brasil, chama-se um Gênesis selvagem, como a noite apareceu. Isto é uma lenda bastante longa, mas eu posso resumi-la dizendo-vos que é uma lenda de acordo com a qual há uns guerreiros que vão até à Grande Cobra e recolhem uns frutos, e quando abrem os frutos separa-se o dia da noite, e a partir daí o mundo passou a ter dia e noite. E por aí, daí o nome, o Gênesis de Gênesis. No caso africano, predominam os relatos etiológicos com a história do coelho. Estes relatos são muito engraçados porque são etiológicos porque explicam as características de alguns animais. O coelho, nos contos tradicionais africanos, é o esperto. Funciona como, por exemplo, a raposa nos contos europeus. No caso, eu apresento aqui simplesmente o final de uma destas histórias do coelho, em que o coelho, muito esperto, engana o gato bravo, brigam, e o coelho arranha a barriga do gato bravo, por isso ficou com a barriga fininha,
E o gato bravo puxou as orelhas do coelho e por isso o coelho ficou com orelhas grandes. E como se zangaram, nunca mais combinaram nada. Os relatos de origem, chamam-se etnogêneses, têm que ver com lendas de fundação étnica e que podem incidir sobre o elogio ou vitupério de uma população. Podem elogiar a beleza e fertilidade dos territórios, ou então podem ser anedotas a propósito de determinadas populações. Muito importante é a nomeação, por isso muitas vezes temos o recurso a etimologias fantásticas. Por exemplo, Briga, a ideia de que este Briga foi um senhor das Espanhas e que fundou todas as terras que terminam em Briga, como Stóbriga, Conímbriga, Meróbriga, por aí fora. Podem também remeter para uma etnia fundadora, porque foram pessoas de determinada etnia que fundaram determinado local, portanto, o local tem esse nome. No caso, ou então homenagem a um rio que passa por esse local e a cidade assume o nome do rio. Mas todas estas lendas, a grande importância delas tem que ver com o facto de darem sentido aos territórios. E ao darem sentido a um território, esses territórios deixam de ser indiferentes. Também, ao dar sentido e ao remeter para histórias antigas, providenciam antiguidade a esses locais. E, ao providenciar antiguidade, dão-lhes valor. Por isso, trouxe também aqui uma lenda de Goa. Não sei se conhecem, se calhar conhecem. A lenda dos Três Amores de Boai. Não conhecem? Esta lenda aparece neste livro, Contos e Lendas da Língua Portuguesa. E é uma lenda que fala de um rei desta região, cuja filha se tornou cristã. E o rei não gostou, cortou-lhe as mãos e expulsou-a. E ela foi viver numa gruta, aqui perto de Goa, e em determinado momento surge um português fugido das invasões romanas, ou seja, completamente inverosímil. Mas isso não interessa nada. O que interessa é o facto de ele ter chegado, encontrou-a, ele vinha a perseguir um animal para caçar e encontra esta princesa Guai, gosta muito dela, casam, têm uns filhos e ele constrói um palácio que posteriormente terá dominado toda esta região. E o final da lenda é este trecho que diz aqui. E diz a lenda que a cidade surgiu e chamaram-lhe Boai, e foi fundada por uma indiana, a quem o senhor se revelou, e por um lusitano, fugido às legiões de César. Razões para a perenidade destas histórias tradicionais. Primeiro, a vertente pragmática, comum a contos e lendas. Ou seja, são textos que estão na base da sobrevivência. Esta é uma característica que está na base da sobrevivência e do sucesso destes relatos ao longo dos tempos, uma vez que nunca deixaram de ser significativos ao nível do imaginário identitário das populações que os repetem. Especificamente, os contos referem-se a elementos fundamentais da maturação humana e dão pistas para a superação de eventuais dificuldades, o que os aproximam da literatura de apoio à recuperação de choques e de stress pós-traumático. É a chamada medicina literária, bastante em voga neste momento. As lendas, em especial as narrativas de fundação, ao fixarem e recordarem o monumento inicial de um país, de uma cidade, do que for, marcam esse mesmo espaço como identidade local que se repercute nas pessoas que nascem nessa cidade ou que a adotam para viver, dando uma imagem coletiva que se cola ao espaço e aos seus habitantes
conferindo-lhes uma identidade remota específica que os vai distinguir de todos os que os rodeiam. E muito obrigada pela vossa paciência de me terem escutado. Muito obrigada. Eu agora gostaria que quem quisesse, e espero que haja pessoas a quererem fazer perguntas, quer sobre a primeira conferência, sobre as cartas, o registro criptográfico, com certeza que terão questões a colocar, e depois, se quiserem, questões também sobre o segundo tema da segunda conferência, da professora, vamos colocar aqui os nomes ao contrário, da professora Isabel, somos duas Isabéis, Isabel Seara e Isabel Dias. Portanto, eu agradecia quem quisesse fazer uma questão, viesse aqui à frente para poder usar o microfone e não tivemos que usar muito o nosso cenário um pouco artesanal, mas pronto, é possível que estamos a tentar fazer para que toda a gente possa assistir aqui em direto, presencialmente, e quem nos assiste, quem assiste neste momento através do nosso canal do YouTube. Perguntas? Quem é a primeira pessoa? Então, minha pergunta é para a professora Isabel Dias. Então, qual é que poderia ser a ligação entre os contos e lendas e a poesia narrativa? Que parece também uma forma muito antiga do ato de contar. Sem dúvida. Aliás, os primeiros. Desculpa. Desculpa. Sem dúvida, a poesia narrativa é das formas mais antigas, é épica. As épicas, por exemplo, na Índia como é que se chama? Mahabharata. Mahabharata, sim. Na Grécia, a Ilíada, a Odisseia, depois na Idade Média, a Canção de Rolando, na Península Ibérica, o Cantar de Miosside. Segundo os estudos, muitos desses poemas foram o resultado de cantos tradicionais que foram evoluindo até que se transformaram naquelas epopeias fantásticas que todos nós lemos e adoramos, porque não só explicam o universo, explicam a criação do ser humano e também dão sentido ao mundo, dão um sentido ao mundo que ajuda uma determinada civilização a viver com o seu entorno, não é?
A minha pergunta é para a professora Isabel Dias. Ah, nós falou sobre contos e tipos de contos, contos de fada, contos de animais. Será que fábulas é o sinônimo de contos de animais? É assim, fábula e contos de animais são aqueles contos em que os animais falam e comportam-se como seres humanos. E, nesse sentido, dão lições aos seres humanos. Mas será que existem fábulas com outras características, com outros personagens, sem animais? As fábulas têm que ter animais. A expressão contos de animais pode ser considerada um pouquinho mais ampla, porque pode integrar alguns contos em que interagem animais com seres humanos. Mas, regra geral, a fábula é sobretudo animais e nem sempre entram seres humanos nas fábulas. É frequentemente entre animais. E sobre mitos? Os mitos, estão muito próximos da literatura tradicional, porque muitos mitos estão na base de muitas narrativas tradicionais. O mito caracteriza-se por haver um sentimento religioso que se associa àquela narrativa. Enquanto quando deixa de existir esse sentimento religioso, o mito transforma-se num texto tradicional. E sobre narrativas orais? Narrativas orais não são escritas, mas ainda Sim, correto. é considerada literatura. Sim, nós consideramos. Até é toda uma área de trabalho a literatura tradicional e oral. Ainda que haja aí algumas diferenças, porque às vezes há alguma literatura tradicional que é registada por escrito. Por exemplo, os contos de Sexto, as narrativas de cordel, são contos de grande divulgação e que eram cantados oralmente, muitas vezes por cegos, nas feiras, mas também eram escritos. As pessoas podiam comprar o folheto, levar para casa e ler. Também é literatura tradicional. E tem uma vertente oral, mas também tem uma vertente escrita. E acontece também o seguinte: nos tempos mais recentes, a literatura oral foi registada, em muitos casos é graças a esse registro que nós a conhecemos, não deixa de ser oral por isso, porque a sua transmissão tradicional é oral, mas neste momento há também muitos textos que circulam por escrito, porque o escrito é cada vez mais a nossa forma de comunicar. E dou como exemplo as chamadas lendas urbanas. Obrigada, professora. A minha pergunta é para a professora doutora Isabel Seara. Eu gostaria de saber qual é a diferença principal entre a carta formal e a carta informal, apesar de saudações. A carta e o... sim. Muito obrigada pela sua pergunta, é muito pertinente. Muito obrigada pela sua pergunta, é muito pertinente. Os exemplos que aqui trouxe foram de todos de cartas familiares, entre amigos, como viu, portanto, perfeitamente informais. Mas mesmo nestas, como tentei mostrar, há muitas rotinas verbais, há muita coisa que se repete. Nas cartas formais, muito mais. Ou seja, antigamente havia inclusivamente os secretários, uns livrinhos, que ensinavam a escrever cartas para quem não sabia. Ou seja, uma carta para dar os pêsames a alguém, os sentimentos pela morte de alguém. Não sabíamos escrever, íamos ao secretário e, portanto, havia regras para escrever essas cartas. Quem diz pêsames, diz aniversário da minha avó. E ensinavam-se por esses livros a escrever cartas. Portanto, a carta formal obedece a paradigmas, quer nas formas de tratamento, quer nas formas de cortesia, muito mais rígidos que as informais. Não sei se te expliquei. Sim?
Muito obrigado. Obrigada eu. Pergunta para a professora Isabel Seara. Temos a primeira parte da festa. Não sei se já falou acerca do romance, o gênero que se chama romance epistolar. Temos exemplares na literatura inglesa, século XIX, como Drácula e outros. Não ouvi falar exemplares da literatura portuguesa, romance epistolar. Sim, mas se calhar sobre o tema a professora Isabel Barros Dias deve saber mais do que eu, mas, porque não é a minha área, a da ficção, mas há manifestamente, e nos últimos anos temos várias, enfim, para além das célebres cartas de Mariana Alcoforado, que são um romance epistolar, não é? Portanto, é ficção. No século XX, no final do século XX, final do século XX, temos vários escritores consagrados na ficção portuguesa. Dou 2 exemplos, Almeida Faria e Inês Pedrosa, que têm publicados romances epistolares muito interessantes, ou seja, em que a base são escritos de cartas e que são compilados, mas que são ficcionados, tal como as célebres cartas de Fradique Mendes também, dessa de Queiroz, portanto, também ficcionadas. E por isso há, à semelhança de outras literaturas, o epistolar, o que se designa o epistolar de ficção. Mas muito pouco estudado, teoricamente. Vale a pena investir no seu estudo. Obrigado. Pronto, estamos a chegar ao final então da nossa primeira série de conferências lusófonas. Foi esta atividade surgiu, como acontece em Goa, por toque de magia. Tínhamos a oportunidade de termos hoje, nestes dias, ontem na Universidade e hoje aqui em Camões, a oportunidade de partilharmos algumas ideias, alguns conhecimentos e aprendermos. Também vamos ter algumas histórias e lendas para poder contar, algumas cartas maravilhosas escritas sobre Goa, o partido de Goa, mas isso deixaria para depois para a conversa agora durante o nosso copo de vinho, de sumo, ou o nosso pastel de nata. E, portanto, era para explicar que este evento, esta iniciativa das conferências lusófonas, é uma iniciativa para continuarmos ao longo do ano. Sempre que tivermos a oportunidade de convidar alguém que fale português, e o português fala-se em muitas partes do mundo. Neste momento foram 2 pessoas que vieram de Portugal, mas com conhecimento do espaço lusófono. O português é uma língua pluricêntrica, e, portanto, vamos ter com certeza a oportunidade de ouvirmos outros falantes de português, do Brasil, da África, de Goa, de Não, de Rio, sobre temas de literatura, de cultura, de linguística, etc. Queria agradecer-vos a todos, em meu nome, em nome da minha equipa de Camões, em nome dos estudos portugueses e lusófonos da Universidade de Goa, e então agora convidava a todos para aproveitarmos o final, o pôr do sol, que é o único, o pôr do sol oriental aqui do nosso terraço. Muito obrigado. Del Boré Curu.